De fato, a arrecadação com o IPI foi menor em 4,8 bilhões de reais. Mas nossas estimativas mostram que a arrecadação com os demais impostos não só compensou o valor, como o superou em 6 bilhões de reais. Esta é a frase do Luiz Moan, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Olá, muito bom dia para você, sempre um prazer especial contar com a sua audiência e logo mais, né, você também vai poder participar, interagir conosco, o que é muito importante. Hoje estaremos conversando sobre a arrecadação e o destino dos nossos impostos. No ano passado, só para a gente ter uma ideia, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo alcançou a marca de 1,13 trilhão de reais de impostos federais, estaduais e municipais pagos pelos brasileiros durante todo o ano. Segundo a associação, este é o valor mais alto registrado pelo painel desde a sua implantação em 2005. Trilhões de impostos foram e são arrecadados todo ano. E qual o real destino dessas contribuições? Você, cidadão brasileiro, com certeza já fez essa pergunta. Para onde vai, né, ou para onde, qual o destino real dos nossos impostos? Mas antes de conversarmos sobre esse assunto, um assunto importante, você vai conferir nesse momento uma matéria com o repórter Emerson Pereira. O Brasil é um país de belezas naturais, diversidade populacional que encanta e de muitos impostos. Pois é, o brasileiro vive pagando taxas. Os nomes são muitos: IOF, IPTU, IPVA, IR, ISS, enfim, são tantos impostos que não cabem nem no bolso, nem na mente do cidadão. ICMS, a senhora sabe o que significa? Não, deve ser de coisas que nós compramos, né? Mercado, como é alimento. Pelo que eu sei, que me ensinaram, que você trabalha de janeiro até o fim de maio para pagar imposto. Numa tabela de preços fica mais fácil perceber o quanto os impostos pesam no nosso bolso. Neste cálculo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, vemos o seguinte: um calçado de R$ 38,00, com os impostos sobe para R$ 60,00. O açúcar, produzido aqui no país, fica mais caro com os impostos. De R$ 2,00 o quilo, sobe para R$ 13,35. Até um item indispensável como a água acaba dobrando de preço. Uma garrafinha que custaria R$ 1,00 sai por R$ 2,00 após a aplicação de impostos. Alimentação. Podia até deixar os outros impostos, mas baixar a alimentação básica. Feijão, arroz, milho, açúcar, leite, café. Como aposentado, o que o senhor pensa sobre isso? Deveria haver uma reforma tributária para baixar essa carga tributária, que deve ser uma das mais altas do mundo. Este professor de economia explica que o problema dos impostos no Brasil não está apenas na arrecadação, e sim também na forma como isto é devolvido à sociedade, o que, segundo ele, nem sempre acontece. Você paga os impostos que devem ser direcionados para a manutenção da máquina pública, municipal, estadual, federal. Todavia, você tem que paga a polícia, mas tem que contratar segurança privada. Você paga a água com pedra, tem que comprar água mineral. Você paga pela saúde, tem que fazer um plano de saúde. Enfim, o dinheiro é pessimamente administrado. E num país onde o crescimento tributário segue de forma assustadora, fica até difícil pensar em grandes mudanças a curto prazo. Apesar disso, segundo os especialistas, o brasileiro anda mais consciente de seus direitos e de que precisa cobrar, até ver medidas que amenizem o bolso sendo postas em prática. É assim que pensa o coordenador deste Instituto de Pesquisas no Recife, que acompanha ao longo do ano, através deste impostômetro, o que o brasileiro paga em tributação. Por mais que o governo desonere os impostos, conceda a isenção de impostos, a gente tem visto que a cada ano o impostômetro ele atinge a marca de 1 trilhão mais cedo. Então o que a gente tem visto é que o leão está cada vez mais eficiente, está o governo arrecadando mais. Infelizmente nós não estamos vendo nas ruas, digamos, a melhoria dos serviços públicos. Isso é um clamor do Brasil, a gente precisa realmente reverter essa situação para que a gente possa oferecer dias melhores para a população brasileira.
Pois bem, conferimos, portanto, essa matéria. Ainda sobre o recorde de arrecadação que já mencionamos, o recorde de arrecadação de impostos no ano passado, segundo especialistas, se o governo não tivesse reaberto o Refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, a arrecadação teria registrado um crescimento de apenas 2,35% em 2013, muito próximo da estimativa da Receita Federal, que era de 2,5%. Com o recolhimento de 21,786 bilhões de reais com o Refis, a alta da arrecadação foi de 4,08%. A elevação das receitas administrativas foi ainda maior, de 4,36%. E para este ano, o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, projeta que o comportamento da arrecadação no primeiro trimestre tende a ser mais próximo ao crescimento de 2,35% verificado em 2013. E vamos conversar sobre o assunto hoje aqui no programa Assunto do Dia, um tema recheado de tópicos importantes e vale a pena você assistir e participar, é claro, aqui do nosso debate. Hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Fábio Firmino, ele que é contador, empresário contábil e professor da Uninasal. Além dele, contamos com a presença do Valdecir Pascoal, ele que é presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E você vai poder participar aqui do nosso debate, isso mesmo. Já estamos com a nossa linha interativa a seu dispor. Ligue pra gente, 0 operadora 81 3424 1977, 3424 1977. E você, internauta que nos acompanha pelo rbctv.com.br, nos assiste, pelo rbctv.com.br, você pode dar uma passadinha nas nossas redes sociais e comentar sobre o assunto de hoje. Mande sua mensagem para o nosso Twitter pelo @Assunto do Dia TV ou através da nossa fanpage lá no Facebook, pelo facebook.com/Assunto do Dia. E nós queremos agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados. É um prazer recebê-los aqui no programa Assunto do Dia. É a primeira vez, não é, Valdecir, que está aqui conosco. Também o Fábio Firmino. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar a falar sobre o assunto, não é, que é a arrecadação e o destino dos impostos, a gente sabe que há muitas dúvidas que as pessoas têm com relação ao tema. As pessoas sabem que têm que pagar impostos, mas às vezes não entendem como esses impostos eles são destinados, não é, como é feita a distribuição desse dinheiro que é arrecadado. Eu queria ouvir aqui também, ouvir o Valdecir Pascoal explicar justamente isso, qual a necessidade dos impostos, a que se destina, até mesmo o percentual, né, do todo o montante, o valor arrecadado. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fábio. Bom dia, é um prazer estar aqui na Rede Brasil para discutir um tema tão importante para o cidadão, que é a arrecadação e, sobretudo, o destino dos impostos, né, dos tributos brasileiros. O fato é que o Estado foi criado para promover o bem comum. O Estado tem uma série de atribuições na área de saúde, na área de segurança, na área de justiça, e para isso precisa de ter uma arrecadação, de ter uma fonte de recursos. Fazendo uma metáfora, Felipe, com a situação do dia a dia do cidadão mais simples, como se fosse um condomínio. O Estado funciona para o cidadão mais simples, mais comum, como se fosse um condomínio. É preciso de ter uma fonte de arrecadação para poder o síndico melhorar as condições de habitação de um edifício, por exemplo. O Estado é a mesma coisa. O Estado, a Constituição prevê que o Estado é obrigado, tem o dever de prestar serviço na área de educação, na área de saúde, por exemplo, e para isso precisa de uma fonte de recursos. O grande debate que se coloca, e foi muito bem apresentado no início do programa, é a questão da repartição desse bolo tributário entre União, Estados e municípios, a questão do pacto federativo e, por outro lado, a qualidade da aplicação desses recursos. O Estado brasileiro se mostra eficiente na arrecadação, sobretudo no âmbito federal e estadual, mas ainda está devedor no quesito planejamento e qualidade da aplicação dessas receitas. Então, dois temas nós poderemos aprofundar aqui: a repartição desse bolo tributário e também a qualidade dos serviços públicos. Agora, a gente sabe que claro que a gente sabe que há necessidade dessa arrecadação, até porque o Estado não vai sobreviver diante de tantas coisas que tem, tantas atribuições, né, que o Estado tem. Mas eu queria ouvir aqui justamente o Fábio também falar com relação aos principais impostos que hoje são arrecadados, seja na compra de algum produto alimentício, ou algum serviço, enfim. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, Fábio.
Certo. Bom dia, Felipe. Bom dia, doutor Valdeci. E bom dia, a amigos telespectadores. Então, a questão do imposto que é arrecadado sobre o consumo, temos os impostos indiretos. Os impostos indiretos, ele vai recair diretamente para o consumidor final, ou seja, o contribuinte. Então, na hora que um cidadão ele vai comprar um alimento, um açúcar, um arroz, um feijão ou mesmo uma roupa, ele tem que ter a consciência que ali ele está pagando aproximadamente, em regra geral, 17% do ICMS, ele vai estar pagando o PIS, ele vai estar pagando também a COFINS. Então, esses impostos, quem arca com ele, geralmente é o consumidor final. Então, tivemos agora, em 2012, uma lei 12.741, que entrou em vigor agora em 2013, justamente obrigando para que as empresas, seja no ramo industrial, comercial ou prestadora de serviço, elas coloquem na nota fiscal, de forma discriminada, o percentual de cada imposto e quanto o cidadão está pagando ali em cada imposto na compra de determinado item, de produto ou de mercadoria. Então, o peso é muito grande. Então, a maior carga de arrecadação, o maior peso para o bolso do contribuinte, sem dúvida, os impostos sobre o consumo, que é o ICMS, o IPI também. Há alguns especialistas que dizem até que é possível até se criar mais algum outro imposto. Há essa necessidade mesmo? Eu queria ouvir aqui o Valdeci falar a respeito. Me parece... Talvez o brasileiro, melhor, o telespectador, o internauta que esteja nos acompanhando agora diga, não, Felipe, pelo amor de Deus, mais impostos, né, Valdeci? Não, me parece que a necessidade de criar novos impostos no Brasil está fora de pauta. Eu não vejo assim, eu vejo o contrário. Eu vejo a necessidade de uma racionalização. Talvez a hipótese do imposto único seja uma utopia, não seja factível, porque o Estado precisa de outras ferramentas tributárias para equilibrar consumo, controlar a inflação, controlar câmbio. Mas existe uma gama de impostos, sem falar das contribuições sociais, que Fábio lembrou aqui, que já é uma gama muito grande. Poderia ter uns 2 impostos na área de arrecadação, que são os impostos fiscais, tipo um IVA e um imposto de renda, e poderia ter alguns na área de importação, exportação, permanecer. Entendo. Mas necessidade de aumentar a tipologia de impostos ou de contribuições, me parece que está na contramão do que é mais racional. O mais racional é, de fato, racionalizar, com cuidado de não manter, de não perder a arrecadação, porque existem compromissos já firmados, mas me parece que uma reforma tributária, no sentido do enxugamento e da racionalização, me parece que é o caminho mais correto. A gente sabe que há um tempo que há esse projeto de reforma tributária, né, mas não vai andar, eu acho que não vai andar tão rapidamente como se espera, né? Perfeito, Felipe. Então, aguardamos a reforma tributária, certo, há anos no Brasil. É verdade. E então, eu quero passar aqui para vocês o seguinte, que a reforma tributária, ela tem que ser constante, porque a economia, ela muda diariamente. A questão de globalização. Então, não adianta o Brasil fazer a reforma tributária hoje e daqui a 10, 15, 20 anos entrar novamente com outro pacote de reforma tributária, porque a economia já mudou, o comportamento da classe também já mudou. A gente vê também uma ascensão aí da classe C, com isso com poder, né, de poder contribuir também, né, com os cofres públicos. O crescimento econômico do Brasil tem cooperado para isso e há uma melhor distribuição de renda hoje no país, o que antes a gente não tinha, por exemplo, nem como avaliar, até porque não se tinha tantas pesquisas assim, tinham poucas pesquisas, mas não eram tão eficientes como as que são apresentadas hoje. E há uma boa distribuição de renda, claro, é preciso melhorar muito. Com certeza, né? E o consumo é maior, né? O consumo é maior, justamente. Com essa ascensão da classe C, o poder, né, de poder comprar, né, enfim, isso deu mais poder ao brasileiro, e o que é bom, né, não é ruim de maneira alguma. Vamos conferir agora uma dúvida das pessoas nas ruas. Porque o Brasil parece cobrar mais impostos que outros países. Bom, é bom a gente ter essa relação, quais os países que mais cobram impostos, até porque se tem nesse senso comum de que o Brasil é o país que mais arrecada impostos, tem uma carga tributária altíssima. Eu queria ouvir aqui também. Felipe, veja, em relação a essa questão, o Brasil de fato é um dos países que tem maior carga tributária no mundo. Mas não é a maior, de forma alguma. Tem países como a Suíça que chega a 50% do PIB. A Finlândia também, não é? A grande questão não é nem o tamanho do percentual da carga tributária, é como isso é devolvido para o cidadão. Quer dizer,
está se arrecadando e está se planejando, de fato, a prioridade na educação, na saúde, na mobilidade urbana, na questão do meio ambiente, o grande desafio do Brasil, me parece, que é o desafio da gestão, da governança pública, né, a partir da melhoria dos indicadores na educação, da saúde, da ética, né, na ética da governança, quer dizer, ainda existe um percentual de corrupção grande comparado com outros países. Então, me parece que não só a questão ética, mas também da eficiência. O Brasil precisa dar um choque. Transparência, não é? A ética que envolve a transparência, como disse Fábio, controle social maior, o cidadão participando mais através das redes sociais, como é o exemplo do seu programa, estar atento à execução do orçamento, né? Essa coisa tão importante, transformadora, que é a peça orçamentária. Poucas pessoas entendem o conceito de orçamento, não sabem elas que a lei orçamentária talvez seja a lei principal de um país, tirando a Constituição. Porque não adianta nada, Felipe, a Constituição trazer uma série de direitos e obrigações para o Estado, se aquele direito não está replicado na lei orçamentária através de ações e de políticas públicas. E depois de estar previsto no orçamento, acompanhar a execução. Então, essa é uma questão importante e fundamental. Muito bem, Valdeci e Fábio, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos conferir, antes de irmos ao intervalo, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com pancadas de chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Em Petrolina, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva a qualquer momento. Em Recife, a máxima pode chegar a 31 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima pode chegar a 21. Em Arco Verde, a máxima é de 28. E em Petrolina, a máxima pode chegar a 31 e a mínima a 24 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta e você aproveita o intervalo e manda a sua mensagem para as nossas redes sociais. Você sabe quais são as consequências para as pessoas que não pagam seus impostos? A gente perde nosso direito, né? Nosso bens, né? Se a gente não pagar direitinho os nossos impostos, a gente perde. O que você pensa sobre a arrecadação de impostos no Brasil? Acho que os homens estão passando a mão, né? Estão passando a mão, que uma coisa que podia ser coisa de impostos para a saúde, né? Não está sendo feito, né, para a saúde, né? Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Assunto do Dia, ao debate de hoje sobre arrecadação e destino dos impostos. Você ouviu aí as pessoas participando, dando a sua parcela de contribuição aqui com o programa Assunto do Dia. Bom, hoje estamos conversando sobre esse assunto e contamos com a presença do Fábio Firmino, ele que é contador e também empresário contábil e professor da Uninasal. Além dele, contamos com a presença do Valdeci Pascoal, ele que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa no reinício do programa, nesse momento, e vamos conferir o nosso quadro Assuntos do Legislativo. E hoje vamos conversar no nosso quadro com o deputado federal Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco. Deputado, é sempre um prazer especial contar com a sua participação aqui no programa Assunto do Dia. É um prazer muito grande, nossos cumprimentos a todos que estão sintonizados com a Rede Brasil, os nossos telespectadores que com certeza estão sendo agraciados com esta programação especial. Muito bem, deputado. Quais são as principais pautas que estão sendo debatidas, discutidas na Câmara Federal, deputado? Bom, são muitos os temas que estão sendo aqui discutidos, mas voltando aí a falar do tema que está sendo também discutido impostos, nessa né? programação especial hoje, impostos tem sido terror para a população, até porque estamos em um país onde tem a maior carga tributária do planeta, mais de 70 impostos, e os resultados de investimentos
retorno para a sociedade deixam a desejar. Imagina, poucos dias estavam discutindo, porque querem mais uma vez, olha só, querem mais uma vez implantar aquela velha taxa do imposto do cheque para a saúde. E aí nós estamos numa luta porque... Seria o ICMS? Volta não, arrecadado, seria outro imposto. né? ICP, Para onde sim. o dinheiro arrecadado, os impostos que era para a saúde, até hoje não se explica. Então, cria-se impostos, aí a gente não vê a aplicabilidade. Mas estamos na luta para que cada vez mais a sociedade possa saber, ter informações devido a respeito das arrecadações e suas aplicações. Mas voltando à pauta do Congresso Nacional, tivemos ontem uma votação importante que aprovou o aumento de defensores públicos para a sociedade. Até porque há municípios onde praticamente não se tem defensor público, e alguns grandes municípios de médio porte só tem um defensor público para atender a população. Aquele cidadão que não tem condições de ter um advogado, e aí o Estado, regimentalmente, institucionalmente, teria que dar um advogado. E aí é uma carência muito grande. E aí, dentro do prazo de 5 a 8 anos, a tendência é se aumentar. Vai se começar a trabalhar agora, esperamos a sanção da Presidente da República, e aí a população vai ser beneficiada. Por outro lado, quero aproveitar e lembrar aqueles que estão esperando a aprovação da criação dos novos municípios, que por uma manobra governamental, para se esvaziar o plenário, tirando-se principalmente os senadores, o governo tentou fazer com que o veto fosse mantido. E como esse veto, a tendência era se manter pela forma que foi traçada pelo governo, esvaziando o plenário, ou seja, tirando os senadores, então entrou-se a obstrução para que possamos, em outra oportunidade, na próxima semana, ou pós-carnaval, estarmos voltando ao tema, e aí discutindo-se a criação de novos municípios, dos critérios que realmente, para se tornar um município hoje, tem que responder alguns questionários. E muita gente, deputado, está esperando por essa resposta, inclusive, né? Muita gente atento a isso. Se os critérios atuais que foram decididos pelo próprio governo, eles já existissem, nós teríamos no Brasil 2.500 municípios a menos. Só que essa lei, ela não trata só de criação, ela trata de fusão de municípios, trata também de município eles serem fundidos, outros serem acoplados, a mudar o município mãe é esse, está mais perto de outro, pode passar para ser outro. Então, a lei ela trata de muitas questões. Não é tão fácil como a gente pensa, nem tão pouco farra de criação do município. Nós estamos na luta e vamos em frente. Muito bem, deputado. A todos que estão sintonizados. Estamos à disposição a nossa Rede Brasil de Comunicação. Muito bem, deputado Pastor Eurico, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, nos trazendo mais informações da Câmara Federal. E vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o tema de hoje, arrecadação e destino dos impostos. E vamos conferir agora também algumas dúvidas das pessoas nas ruas. Por que devemos pagar nossos impostos? Vamos a mais outra dúvida. Queria saber qual é o destino do imposto. Bom, essas são duas perguntas, né, que todo brasileiro sempre faz. Fábio, eu queria que você pudesse responder juntamente com o Valdeci. A questão da obrigação, certo, que todo cidadão brasileiro tem com o fisco no pagamento do tributo, de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, diz que o tributo ele tem natureza compulsória, ele é obrigatório. Então, se o cidadão ele auferiu renda, seja renda como prestador de serviço, seja através de carteira assinada em determinado emprego, seja ele comprando um determinado produto ou mercadoria, ele tem obrigação, de acordo com o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, e de acordo com a Constituição Federal, a nossa Carta Magna de 1988, de pagar o tributo, porque o tributo, ele é de forma compulsória, ou seja, ele é obrigatório, independente de raça, de cor, de sexo e de religião e de profissão. Então, quando a Receita Federal do Brasil, por exemplo, ela vem tributar o imposto de renda, a questão do imposto de renda é rendimento de qualquer natureza. Entendo. Não importa se aquele seu rendimento seja auferido de forma lícita ou ilícita. Então, tivemos agora há pouco a condenação, certo, de um bicheiro,
Isso. Então, esse bicheiro, que eu não quero citar o nome, também ele foi condenado ao pagamento de imposto de renda. E a atividade de jogo do bicho, vocês sabem que isso é uma atividade totalmente ilícita. Exatamente. Então, para a Receita Federal do Brasil, não importa a questão da origem, certo? A questão da teoria que surgiu em Roma, a questão da teoria do Onolete. Então, não importa o cheiro, não importa a origem. O que a Receita Federal do Brasil quer é que o contribuinte pague determinado tributo. Muito bem, Fábio. Eu queria que o Valdeci pudesse complementar também. Isso, Felipe. Não é à toa que o nome é imposto, né? Exatamente, é imposto. O principal tributo é imposto. Mas em relação à questão do destino da arrecadação, Fábio já explicou muito bem aqui o poder, a natureza coercitiva, né, impositiva dos impostos. Hoje o Estado arrecada e ele tem, vamos dizer assim, 4 grandes blocos de despesas. É o destino dos recursos. Sim. Primeiro é a máquina, é a despesa com o pessoal, sobretudo. E hoje há um grande controle em relação aos gastos com o pessoal. Depois tem o pagamento da dívida, que também é uma grande parcela do que é arrecadado para pagar a dívida externa, hoje em menor proporção, mas também a própria dívida interna, são os títulos públicos. E há também as 2 principais vinculações constitucionais. Hoje o gestor público é obrigado a aplicar um percentual da receita tributária, por exemplo, em saúde e educação. No âmbito da educação, por exemplo, a União é obrigado a aplicar no mínimo 18% do que arrecada em gastos com educação. Estados e municípios, 25%. Na saúde, a União, 12%, e estados e municípios, 15% do que arrecada. Isso, a rigor, quando você vai para a teoria do orçamento, é até uma exceção, porque, a rigor, o gestor deveria, junto com o legislador, escolher já as prioridades de um país. Mas a Constituição brasileira foi feliz, em 88, quando decidiu criar essa cultura da prioridade, já na Constituição Federal e não na própria lei orçamentária. E já estabeleceu, olha, um percentual deve ser obrigatoriamente aplicado em educação e saúde. Então, me parece, Felipe, que em relação à destinação dos recursos, o Brasil está bem do ponto de vista normativo. E volto a insistir, o grande desafio do Brasil é na área de governança, é na área da gestão. Eu nem questiono o valor da carga tributária. O povo reclama porque quer serviço de qualidade e com razão, mas é a qualidade desse gasto. E também o cidadão que está no município, ele sofre também muito porque há uma desigualdade na repartição desses tributos. É isso que eu queria insistir aqui. Hoje em dia, ao longo dos últimos 10 anos, o governo federal foi criando contribuições sociais que não entram na divisão do bolo dos fundos de participação. Então, os municípios no Brasil hoje têm problema de governança, têm problema de gestão, mas também sofre com essa repartição injusta. Então, dentro desse pacote da reforma tributária, há que se levar em conta um debate sobre uma melhor igualdade na distribuição do que é arrecadado pela União e que é transferido obrigatoriamente para os municípios. Municípios hoje no Brasil pagam um preço muito alto. Uma coisa importante que a gente precisa também esclarecer para o nosso telespectador, Valdeci, é justamente sobre o papel do Tribunal de Contas nesse sentido também. Eu queria que você pudesse expor. Isso. Tradicionalmente, os tribunais de contas brasileiros, e Pernambuco não é exceção, cuida mais, um enfoque maior é na aplicação dos recursos. Entendo. Né? Já existe uma máquina toda de arrecadação, eficiente, proficiente, e o tribunal cuida justamente avaliando se o gestor aplicou em educação o mínimo, se aplicou com qualidade, se aplicou com saúde. Tem um papel de fiscalizar, nesse fiscalizar a aplicação dos recursos. Desses recursos. Esse é o principal. O tribunal vem atuando muito bem nisso, atuando cada vez mais de forma preventiva, quer dizer, prevenir é sempre melhor do que remediar. TCE de Pernambuco e muitos tribunais do Brasil, como o Tribunal de Contas da União, já começa a fiscalizar o gasto já no edital de licitação, justamente para evitar, de repente no edital, no orçamento, já tem um preço superestimado, o tribunal vai, faz um alerta e cobra do gestor uma explicação. Então o foco do tribunal, de fato, é a despesa pública e a sua qualidade, a legalidade e a qualidade. Mas cada vez mais, Felipe, Fábio, o tribunal passa a se preocupar com a questão da arrecadação, porque é nosso dever também verificar se os entes federativos estão cumprindo e arrecadando todos os tributos. Por exemplo, ao mesmo tempo que o município sofre com essa repartição injusta, muitas vezes ele é omisso na cobrança de IPTU, de ISS. E às vezes é 50 mil reais, é 20 mil reais de um tributo cobrado que pode ajudar uma creche, ajudar um posto de saúde, ajudar a ampliação de uma escola. Então o tribunal está cada vez mais atento também em verificar se o gestor público está cumprindo a sua parte no dever de cobrar os tributos corretamente.
por parte da população. A gente vê algo que vem acontecendo, que é essa onda de protestos, isso a nível nacional, né? A população de maneira digamos, se organiza, não é? E tenta ali fazer as suas reivindicações por melhoria na saúde, na segurança, na educação, transporte público, essa questão da mobilidade urbana é terrível mesmo, precisa ser melhorada. Observando esses indicativos de que a coisa não vai bem de maneira alguma, né, que o bem público não está servindo bem à população, que, né, paga seus impostos. O que pode ser feito nesse sentido para tentar melhorar, de fato, essa situação no Brasil, Valdeci? Me parece que o Brasil precisa de um choque de gestão. Essa questão da governança, do planejamento estratégico, transparência, verdade, né? O cidadão participar mais, porque reclama muito, mas na hora também de fazer a sua parte, na hora de votar, às vezes também comete seus equívocos. Então eu acho que eu sou otimista em relação à evolução institucional. Eu acho que o Brasil hoje é melhor do que o Brasil de 10, 15, 20 anos atrás. Talvez a taxa de aceleração do aperfeiçoamento é que não esteja ainda contente da população cada vez mais esclarecida. De fato, a gente avançou bastante nesse sentido e, claro, também houve um aumento populacional. Isso. Né? Consequentemente, vai ter que servir a essa população. O serviço público vai ter que servir a essa população. Como aumentou o contingente populacional, o serviço aí tem que ser mais, digamos, mais intenso, né? Para atender a todo mundo. Não há dúvida, o cidadão cobra com razão, porque vai no hospital, vai na escola e muitas vezes encontra serviços de pouca qualidade. Mas o grande desafio, me parece que o grande caminho é praticar a democracia, investir em governança, em planejamento e estratégia e, sobretudo, Felipe, em educação, porque é uma mudança de modelo cultural também. A população como um todo precisa pensar diferente, está mais bem informada. E só um detalhe, os tribunais de contas estão cuidando cada vez mais de ajudar a população nisso. Por exemplo, criando portais de transparência. Hoje em dia, todo município, o Estado e a União, é obrigado a ter um portal de transparência com os dados da receita, com os dados da despesa. Muitos municípios ainda estão engateando nisso, devido à questão tecnológica, quadro de pessoal. Mas o TCE de Pernambuco, por exemplo, tem 3 portais de transparência importantes. Tem o dele próprio, ele prestando contas ao cidadão. Tem o portal da área de educação dos municípios de Pernambuco e do Estado, na área de saúde e na área de obras. Então hoje o cidadão ele pode acessar esses portais no site do TCE, ter acesso a essas informações. E também tem um portal de transparência nacional, também criado pelo governo federal, onde você pode verificar a receita de cada município e os convênios e onde foi aplicada aquela receita na educação, na saúde e em transporte público. Isso a gente entende também que está atendendo a um anseio nacional, um anseio do cidadão, de saber onde é que está sendo destinado esses recursos, né, dos próprios impostos, os impostos que o brasileiro paga, né? Então, é muito importante ter realmente essa questão da transparência. Agora, são todos os municípios, obrigatório? É obrigatório hoje? É uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, ela já trouxe várias regras para que União, Estado e município fortalecessem os seus dados de transparência. Recentemente houve a Lei Complementar 131, que alterou a LRF e obrigou que estados e municípios e a União tivessem sites, páginas na internet com a execução do orçamento de forma online. Os principais contratos, fornecedores, despesa com pessoal. Isso o Tribunal de Contas está cada vez mais atento. Na coluna dos jornais de domingo do nosso tribunal, nós colocamos que houve um diagnóstico. O tribunal, no primeiro momento, está orientando nosso trabalho pedagógico com os gestores que têm mais dificuldades, mas no segundo momento, isso vai ser ponto das contas e o gestor pode ter suas contas irregulares e todas as consequências que isso possa acarretar, caso não cuide da transparência, que vai justamente prestar... a transparência é prestar contas ao cidadão, para que o cidadão bem informado possa exercer a sua cidadania. O cidadão tem esse direito. Tem fiscalizar, estar em cima lá do prefeito, do gestor público, nessa questão de fiscalização. Então, eu também acredito, doutor Valdeci, que o grande entrave aí nessa questão do portal de transparência é em relação aos municípios. Porque o prefeito, ele é eleito para um cargo de 4 anos, certo? Então, quando o prefeito ele sai daquela prefeitura, às vezes ele leva o computador, leva HD, leva toda a documentação, e o prefeito novo que está assumindo lá aquele cargo público, ele começa do zero.
E às vezes, quando eles solicitam auditoria, o buraco do prefeito anterior é grande. Então, Nossa, eu não tenho visto... É o que acontece, na verdade. Né? Eu não tenho visto, eu não sei se o doutor Valdeci, com certeza, ele pode falar isso aí, uma fiscalização mais intensa, uma penalização na questão desses prefeitos, entendeu? A questão de prestação de contas. Isso. Eu não sei. Você toca no... E olha que me permita, para acrescentar também, o deputado Pastor Eurico falou sobre a questão da emancipação política, a questão da criação de novos municípios e tantas outras coisas mais. O que vai, eu acredito, que vai aumentar aí o número de municípios, talvez, né? E, consequentemente, o Tribunal de Contas, juntamente com outros órgãos, vai ter uma fiscalização mais intensa, um trabalho redobrado nesse sentido. Felipe, você toca num ponto importante, o Fábio tocou no outro ponto que merece aqui 3 reflexões. A primeira, cada vez mais a prestação de contas se dá de forma eletrônica. Então, quanto a essa questão dos dados, uma transição vai diminuir com o sistema que nós temos chamado SAGRES, que os gestores prestam contas de forma eletrônica ao tribunal. O tribunal tem acesso em termos eletrônicos dos dados. Segundo, uma lei importantíssima no estado de Pernambuco, que foi aprovada recentemente, que é a lei que regula a transição de mandatos. Fábio lembrou aqui que havia uma realidade em que os prefeitos novos que chegavam nos municípios, em alguns deles, não encontravam a documentação, a escrituração, os balanços, os documentos, os contratos, os convênios. E muitas vezes o que entrava dizia também que não encontrava, mas estava lá. Então, a deputada Raquel Lira teve a iniciativa de um projeto na Assembleia Legislativa que foi aprovado, eu participei das discussões, ela foi muito feliz porque é uma lei de cunho republicano, vai facilitar a democracia e a transição. Nós já tínhamos umas transições bem civilizadas e republicanas no âmbito federal, desde aquela transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula no primeiro mandato. Aqui no estado de Pernambuco, transições também republicanas e democráticas no âmbito estadual, mas em grande parte dos municípios, uma transição sem um mínimo de civilidade mesmo e de compromisso republicano. Não interessa se você perdeu a eleição, o documento é público e tem que ser repassado. Então, a deputada foi feliz, está de parabéns. É uma lei que vai já ser aplicada, Fábio, o tribunal é parte disso, junto com o Ministério Público, vai atuar integrado a partir dos 3 meses antes do final do exercício, do último ano do mandato, e os 3 seguintes, uma atuação mais padrão. Eu vou pedir, inclusive, aqui ao Valdeci uma licença, né, para a gente ir a um breve intervalo. Vamos deixar esse ponto a ser acrescentado. No próximo bloco, o Valdeci vai voltar a falar a respeito desses pontos que foram levantados aqui, juntamente, né, com o Fábio Firmino. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos a esse breve intervalo. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e hoje falando sobre a arrecadação e destino dos impostos. E estamos conversando aqui no programa Assunto do Dia com o Fábio Firmino, ele que é contador, empresário contábil e também professor da Uninasal. Além dele, contamos com a presença do Valdecir Pascoal, ele que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E vamos retomar aquele ponto, Valdeci, que a gente parou no bloco anterior, não é? Nós estávamos falando sobre a questão dos municípios, a união dos municípios, né? A questão da emancipação política. Isso. E alguns outros pontos que foram levantados, inclusive, né, pelo Fábio também aqui no bloco anterior. Só para fechar essa questão da criação de novos municípios, né? De fato, depois da Constituição Federal de 88, houve um grande número de criação de novos municípios, né? Até de forma exagerada. Hoje se constata em pesquisas científicas e que alguns são insustentáveis do ponto de vista fiscal, não eram necessários, foi mais uma questão política. E quando se volta à pauta esse debate de uma legislação nova que permita a criação de novos municípios, nós ficamos cautelosos em relação a isso. É evidente que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, tem legitimidade para discutir a questão, mas se o fizer, o faça com os melhores critérios, com critérios objetivos que realmente justifiquem a criação. Me parece que hoje, muitos daqueles municípios emancipados, o natural seria voltar ao seu município, seria muito mais racional. E hoje em dia, muitas coisas podem ser feitas através de consórcios, por exemplo, na área de limpeza urbana, na área de saúde, os municípios poderiam se unir mais na forma de consórcio, o tribunal incentiva isso também. Então o tribunal vê como legítima a discussão sobre a criação,
mas com preocupação de que isso não provoque um desequilíbrio das contas públicas. Muito bem. Temos aqui uma participação do Kleber Vital Barreto. Ele diz assim: a regressividade da tributação e o tamanho da carga tributária são os fatores que mostram a necessidade de uma reforma do sistema. Eu vou encaminhar essa dúvida aqui do Kleber para o Fábio Firmino. Certo. Essa questão da tributação, prezado amigo, então não há mais como o governo federal tentar trabalhar com a política de diminuição da carga tributária. Eu quero reiterar que o nosso... Não há mais volta, na verdade, ou há volta. Há como tentar diminuir essa questão da carga tributária? Não. Há como o governo federal trabalhar de uma forma mais gestora na questão de transparência, certo? E melhor destinação do gasto público. Inclusive, eu quero parabenizar aqui a questão do governo aqui do estado de Pernambuco, certo? Na questão de redução da máquina pública de cargos públicos. Então foram destituídas algumas secretarias e o governo, através disso aí, economizou milhões. Então esses milhões que foram economizados justamente vai reverter em relação ao benefício da sociedade. Essa questão também observamos no governo de Fernando Henrique, certo? Então o governo de Fernando Henrique estava tentando também enxugar a questão da máquina pública. Contrariamente ao governo Dilma, que constantemente aí vimos pessoas na mídia, em rádio, televisão, criticando, porque ela está aumentando os gastos públicos e está investindo menos na questão do social. E no final, quem sofre isso aí é o cidadão. É o cidadão, com certeza. Bem colocado aqui pelo Fábio também. Temos aqui algumas pessoas participando. O Flávio Alexandre, parabenizando aqui o programa, ele diz aqui: este programa é bom demais, quem assiste nunca deixa de ver, nunca mais temos aprendido, aliás, nunca havíamos aprendido tantos assuntos importantes. Eu estou aqui em Cupira e estamos felizes com a programação da Rede Brasil. Muito obrigado, Flávio. Um abraço especial também a Eli Claudino, que está acompanhando com toda a sua família lá em São Paulo. Muito obrigado, Eli. Ok, temos uma participação aqui do Jesse, não é? Jesse, que está participando aqui, mandando-nos uma sugestão, do programa, para o programa Assunto do Dia. E você que quer mandar também uma sugestão para o nosso programa, é muito simples. Anote o nosso endereço eletrônico, o nosso e-mail. Você pode mandar a sua dúvida também, você pode ficar à vontade sobre a programação. Fique bem à vontade, jornalismo@rbc1.com.br. jornalismo@rbc1.com.br. Você pode mandar a sua sugestão de pauta. Faça isso, viu, Jesse? Mande a sua sugestão, que é muito boa, inclusive. Muito obrigado pela sua participação. Bom, estamos nos encaminhando para os instantes finais aqui do programa Assunto do Dia. E nós queremos agradecer aos nossos convidados, ao Fábio Firmino, pela presença aqui, e também ao Valdeci Pascoal. E eu queria aproveitar esse momento, deixar as considerações finais, para que vocês possam encerrar o programa, inclusive com o telefone da ouvidoria do Tribunal de Contas, né, Valdeci? Isso, Felipe. Não, Felipe, para mim foi um prazer estar aqui nesse debate profícuo da Rede Brasil, junto com o competente Fábio, e dizer o seguinte, como considerações finais, dizer que eu sou otimista em relação ao país, sou esperançoso de dias melhores. A democracia é um processo, a população tem que saber que as coisas não podem mudar da noite para o dia, mas as instituições estão mudando, é preciso que ela também participe mais, se interesse mais. A imprensa tem um papel fundamental em cobrir as notícias mais técnicas e traduzir isso numa linguagem mais simples para o cidadão. Dizer que os tribunais de contas estão avançando também, cada vez mais procurando fazer um trabalho efetivo de controle, mas também pedagógico com os gestores e de auxílio ao cidadão através de portais, da divulgação de suas notícias cada vez mais detalhadas, em linguagem clara. E dizer que o Tribunal de Contas de Pernambuco está preocupado também com a qualidade do serviço público, educação, saúde. Cada vez nossas auditorias, elas englobam também não só a questão legal, da pura legalidade, mas também os resultados, as repercussões daquilo na vida do cidadão. E dizer a esse cidadão pernambucano que pode contar com o tribunal. Nós temos um canal de comunicação direto do cidadão com o tribunal, porque é um dever constitucional. A Constituição coloca lá que qualquer cidadão pode denunciar qualquer irregularidades, críticas, sugestões aos tribunais de contas naquilo que ele é competente. Nossa ouvidoria atende pessoalmente, atende por e-mail, que é ouvidoria@tce.jus.br.
e temos também, Felipe, um 0800. Isso mesmo. Que é o 0800 81 1027. Isso, 0800 081, vai passar agora na tela, isso mesmo? 0800 81 1027. Isso. Então estamos esperando o contato do cidadão, porque nós somos um Tribunal de Contas a serviço do cidadão. Muito obrigado, portanto, aqui as orientações do Valdeci Pascoal serviram e muito aqui para entendimento da população mesmo. Foi um grande prazer, né? Conversamos, portanto, com o Valdeci Pascoal, ele que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e também conversamos com o Fábio Firmino, né, que já era telespectador, os dois, né? São telespectadores do programa Assunto do Dia, já me confidenciaram aqui, inclusive, minha gente. Com certeza. Né? Queremos agradecer ao Fábio Firmino, ele que é contador, empresário contábil e professor da Uninasal. E eu aproveito, né, nos últimos instantes, para falar um pouquinho sobre a questão do papel também do Ministério Público, que a gente não pode esquecer. Perfeito, Felipe. Então, além do portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado, que já foi falado pelo Dr. Valdeci, do portal de transparência do governo federal, então você que mora em determinado município, em determinada região, você também pode atuar junto com o Ministério Público. Então, se você verificar que determinada verba destinada àquele município, certo, não foi aplicada, foi desviada, você pode chegar junto com o Ministério Público, junto com o advogado e abrir um processo investigativo contra aquele município, certo? Oferecer uma denúncia, porque o Ministério Público também ele tem um papel fiscalizador, certo? Ele vai também agir em função da sociedade. Muito bem lembrado também pelo Fábio, e queremos agradecer aqui aos nossos convidados e a você pela sua audiência, pela sua participação, sua interação aqui, muito importante. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, hein? Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um ótimo dia.